Pessoal, esse vídeo agora é sobre o conteúdo de análise orientada a objeto e padrão UML, tá? Primeiro momento, para que fazer análise e projeto de um sistema que eu tenho que entregar para ontem? Geralmente o mercado de trabalho não nos dá muito tempo para desenvolver a análise e documentação de um sistema para posteriormente nós fazermos a implantação dele. Geralmente teu chefe chega, fala que você precisa disso para ontem. Você tem que codificar da sua cabeça. Só que nós somos seres humanos. Pode acontecer qualquer coisa com a gente e a gente não conseguir documentar esse sistema, ou colocar no papel, ou fazer a anotação de alguma coisa. Então, qual que é a importância da análise, né? Para quê? Porque eu tenho que fazer entrevista com o usuário, anotar esse requisito, especificar esse requisito, passar para o desenvolvedor, ele codificar, testar, você apresentar para o usuário e sempre a gente acaba naquele ponto, né? Não foi isso que eu pedi. E aí começa tudo de novo. Dá até raiva às vezes pra gente. Vai falar, porra, mas você pediu, não pediu? Então, aí a gente para pensar, para que serve a documentação? Para que serve a análise? Um dos motivos é a documentação dos requisitos e das especificações, né? É uma interface amigável com o usuário para a validação do que foi feito até o presente momento. Então, eu valido com o usuário para ver se está certo ou não. Eu posso modularizar o sistema para garantir o andamento do projeto. E naquilo que já foi implementado e já foi instalado e meu usuário está usando, eu tenho como já fazer uma manutenção corretiva do que já está em produção. E eu consigo validar os requisitos pela equipe de teste. Ele vai pegar aquilo que o usuário decidiu e vai validar. Ele não vai pegar minha cabeça para validar, né? Esse é um dos motivos, né? Como a gente viu anteriormente, a programação estruturada, eu tinha o DER, diagrama de contexto, diagrama de fluxo de dados e dicionário de dados, né? Mas a gente está falando em orientação a objetos, ok? Então, orientação a objetos é um paradigma para desenvolvimento de software que se baseia na utilização de componentes individuais, objetos propriamente ditos, que colaboram para construir sistemas mais complexos, ok? A colaboração desses objetos é feita através do envio de mensagens, então há comunicação entre um objeto e outro. Também podemos falar que é um paradigma, né? O que é um paradigma? É um conjunto de regras que estabelecem fronteiras e descrevem como resolver um problema dentro desta fronteira, né? O paradigma pode ajudar a organizar e coordenar de maneira como olhamos o mundo. A gente pode até acrescentar mais. Essa análise, essa verificação, essa quebra de paradigmas, nós podemos colocar até que nós podemos organizar os processos da instituição, da organização, da empresa a qual a gente está fazendo a análise para a implantação de um sistema. Quais são os conceitos básicos da orientação objeto? Primeiro, os objetos. O que é um objeto? É um elemento que há interação entre si do mundo real. E esse objeto, ele tem um papel específico, ok? Do ponto de vista da modelagem, um objeto é uma entidade que incorpora uma abstração relevante no contexto de uma aplicação, tá? Esse objeto tem um estado, uma informação, e exibe um comportamento bem definido
expresso por um número de operações para examinar ou alterar o seu estado e tem uma identidade única. Eu tenho uma caneta, não, pode ser até a mesma marca de caneta, mesmo modelo de caneta, mas nunca vai ser a mesma caneta. O que é o estado? O estado de um objeto compreende o conjunto de suas propriedades associadas a seus valores correntes. As propriedades de um objeto são geralmente referenciadas como atributos e, portanto, o estado de um objeto diz respeito aos seus atributos e aos valores deles associados. O que é um atributo? Atributo é uma característica do objeto. Por exemplo, nós temos um objeto chamado pessoa, ok? Essa pessoa é quem? Quais que são as características dessa pessoa? Ora, uma pessoa sempre tem um nome, ela tem um endereço onde ela mora, ela tem geralmente um telefone. São características que compõem o objeto pessoa, ok? O que é esse comportamento? A abstração incorporada por um objeto é caracterizada por um conjunto de serviços ou operações que outros objetos ditos clientes podem requisitar. Essas operações são usadas para recuperar ou manipular a informação de estado de um objeto e referem-se apenas à estrutura de dados do próprio objeto, não devendo acessar diretamente estruturas dos outros objetos. Ou seja, você tem uma caneta. Ele vai ter essa caneta que você vai ter um determinado comportamento. Não é o mesmo comportamento das outras canetas, porque uma caneta pode falhar, a outra caneta pode escrever, a outra caneta pode estar sem tinta. Então a gente nunca pode referenciar o mesmo objeto. Tá? Ainda falando de comportamento, a comunicação entre os objetos se dá por meio das trocas dessas mensagens. Tá? E para acessar a informação de estado de um objeto, é necessário enviar uma mensagem para ele. Uma mensagem constante consiste no nome de uma operação e os argumentos requeridos. Então, o que eu vou fazer? Caneta, eu quero saber sua cor. Qual é a cor da caneta? Ele vai me responder azul, vermelha, o que for. Ok? Opa, eu voltei um pouquinho demais. Tá? Vamos lá. Identidade. Cada objeto tem uma identidade própria, que é inerente a ela. Todos os objetos têm existência própria, ou seja, dois objetos são distintos. Mas é o mesmo objeto, é a mesma caneta. Sim, só que você também pode ser igual ao outro. Só que vocês têm RG diferentes, vocês são pessoas diferentes. A mesma coisa se reflete na orientação objeto, tá? Você pode ter até o mesmo comportamento igual, você pode ter até as mesmas características iguais, mas você não é igual ao outro, ok? Então, a identidade de um objeto transcende os valores correntes de suas variáveis de estado, que são os seus atributos, ok? Classes e instâncias, a gente pode dizer que são, primeiramente, a classe. Ela vai descrever um conjunto de objetos com a mesma propriedade e o mesmo comportamento, os mesmos relacionamentos. Então, gente, uma classe, ela pode ter até a mesma semântica, mas tem que lembrar, quando você instancia o objeto na memória, ele sempre vai ser um objeto diferente um do outro, tá? Os objetos que se comportam de maneira especificada pela classe são ditos instâncias da classe, ok?
Então, quando eu jogar na memória esse objeto, eu vou estar fazendo uma instância dessa classe. E orientação a objeto, como que fica nisso, né? A gente está falando de análise, a gente está falando classe, parecendo programação orientada, né? Na análise, a gente utiliza na orientação a objeto a UML, tá? O UML é uma linguagem de modelagem unificada, tá? Ela é visual e é utilizada para a documentação de projetos e padrões de software, ok? Não é apenas uma ferramenta de design, ela também é uma linguagem, ok? Para que serve ela? Para projetos de software, incluindo o diagrama, para a comunicação de processos de software ou negócios, né? Para negócios também a gente pode usar o BPMN, tá? A documentação de detalhes sobre um sistema como pré-requisitos e análise e também como a documentação propriamente dita desse sistema, processo ou organização existente. O que são os diagramas, né? A gente já viu um pouquinho disso na análise essencial, mas o que é um diagrama? O diagrama é a representação gráfica dessas coisas, desses requisitos e a relação entre elas, tá? O que é esses requisitos? São os objetos do mundo real, que o seu cliente vai pedir, só que podem ser coisas concretas e abstratas, tá? Essas construções de software ou a descrição de algum objeto. Uma observação importante é que é comum para uma coisa isolada aparecerem múltiplos diagramas, sendo que cada diagrama representa um interesse ou uma visão em particular da coisa que está sendo modelada. Isso é importante frisar, tá ok? E que diagramas que eu tenho na UML? Eu tenho o diagrama de classe, que utilizam classes e interfaces para documentar detalhes sobre a entidade que formam o sistema e a relação estática entre elas. Tem o diagrama de componentes, que vai mostrar a organização e dependências envolvidas na implementação do sistema. Tem o de estrutura compostas, que liga os diagramas de classe aos de componentes. E essas estruturas compostas mostram como os elementos do sistema se combinam para formar padrões complexos. Ok? Na UML a gente também tem o diagrama de desdobramento, que mostram como o sistema é realmente executado e é atribuído a várias partes do hardware. Tem o diagrama de pacote, que geralmente são tipos especiais de diagrama de classe, contendo a mesma notação, mas o seu foco está como as classes e interfaces são agrupadas. Temos o diagrama de objeto, que utilizam a mesma sintaxe e os diagramas de classe e mostram ainda como as etapas reais de classe são relacionadas num específico instante. O diagrama de atividade, que documenta o fluxo do comportamento ou atividade desse sistema, ok? O diagrama de comunicação, que é um diagrama de interação e que tem foco sobre os elementos envolvidos num comportamento em particular. E aí eu vou colocar quais as mensagens que vai haver entre os objetos. O diagrama de interação, resumido, que são as versões simplificadas do diagrama de atividade. O de sequência, também muito usado, que são tipos de diagramas de interação que enfatizam o tipo e a ordem de mensagem. Então, vou dizer passo a passo o que vai acontecer durante a execução. De estado, né, de máquina de estado, que documentam as transições de estado internas de um elemento, classe simples ou o próprio sistema como um todo. Sistema de tempo, diagrama de tempo,
que é um tipo de diagrama de interação que enfatiza as especificações mais detalhadas do tempo de mensagens, né? Então, se eu tiver um sistema de tempo real, tipo do aeroporto, eu tenho que ter esse diagrama para mim saber quanto tempo ele tem que responder, ok? E para finalizar, o diagrama de caso de uso, né? Que é o primeiro que a gente vai ver, que documenta os requisitos funcionais para um sistema. A visão do sistema independente de implementação, o papel que o sistema tem para processar, ok?